E aí guys, meu nome é João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu humilde canal onde eu falo sobre filmes de terror. Vocês podem ter percebido que até agora no canal a gente só falou de filme foda, só filmezaço, clássico, consagrado, filme de terror, pica. Só que hoje eu quero falar com vocês sobre uma das maiores galhofas dos filmes de terror. Um filme que ao mesmo tempo que é icônico, é muito zoado. Senhoras e senhores, hoje eu lhes trago Chucky, o brinquedo assassino. A galhofa desse filme já começa pela premissa dele, que deve ser uma das mais ridículas e ao mesmo tempo incríveis que eu já vi num filme. Você tem um serial killer que por uma curiosa coincidência do destino acontece de saber magia negra e antes de morrer ele usa um feitiço para colocar a alma dele num boneco e aí ele começa a atormentar as pessoas no corpo de um brinquedo. Chucky é facilmente um dos filmes de terror mais avacalhados que tem e um dos que mais testa a sua suspensão de descrença. Porque você não tem um morto-vivo gigante, um psicopata silencioso, um literal demônio do inferno. Ele é só um boneco que de pé não bate no seu joelho e que de alguma forma sai matando todo mundo. O filme começa com o serial killer Charles Lee Ray, também conhecido como Chucky, fugindo da polícia. Ele é baleado e entra numa loja de brinquedos e antes de morrer ele usa um feitiço de magia negra para colocar o espírito dele dentro de um boneco. O filme então corta para os nossos protagonistas, a criança Andy e a mãe dele, cujo nome eu não me lembro, então a chamarei apenas de mãe. É aniversário do Andy e ele quer muito o novo brinquedo do momento, os Good Guys. E quase como se fosse obra do destino, a mãe dele naquela mesma noite consegue um desses bonecos com um mendigo na rua que encontrou ele por aí. Você já viu onde é que isso vai dar. Ela leva o boneco para casa e as coisas começam a ficar estranhas. Coisas mudam de lugar, a televisão liga sozinha, além de que o tempo todo o Andy fica andando por aí agarrado e conversando com o brinquedo novo dele. A merda bate no ventilador, uma noite em que a mãe do Andy tem que trabalhar até mais tarde e ela chama uma amiga para cuidar do filho dela. Tudo vai bem, só mais uma noite tranquila, até que alguma criatura misteriosa e pequena ataca ela com um martelo e empurra ela da janela. Todo mundo a essa altura já conhece o Chucky, você certamente já viu cenas com ele, já viu aquela cara feia de traquinas dele. Mas uma coisa muito legal desse filme exclusivamente é que eles não entregam o ouro logo de cara. Durante boa parte do filme você não vê quem tá matando as pessoas. E você nunca vê o Chucky se mexendo ou falando. E isso é muito foda porque cria o hype do filme. Você fica o filme inteiro antecipando. Quando será que o Chucky vai se revelar, vai falar, vai mostrar que ele tá vivo? Depois da morte dessa amiga, a polícia se envolve no caso. E convenientemente, o detetive investigando eles é o mesmo que atirou no Charles Lee Ray no começo do filme. A história desse filme é aquele clássico clichê de ninguém acredita na criança. O Andy fica avisando as pessoas de que é o Chucky fazendo isso, mas ele é só uma criança, então ninguém acredita nele. Só que é aí que entra a parte mais ridícula desse filme. Dada a falta de suspeitos, a polícia começa a achar que é o próprio Andy que tá matando as pessoas. Tá certo, o Andy é também um macaco, ele fica levando o Chucky pra cima e pra baixo, aí o Chucky faz merda e ele tá sempre no lugar onde a merda acontece. Obviamente tem algo acontecendo ali. Mas a polícia realmente acredita que uma criança de 10 anos que não sabe nem falar direito e precisa de um banco para usar a mesa da cozinha ia matar vários adultos saudáveis e explodir um prédio? A partir desse momento no filme, começa a vingança do Chucky contra os caras que fuderam ele no começo do filme, o parceiro dele que abandonou ele e o policial que atirou nele. O Chucky manda o Andy ir até a casa do parceiro dele, ele liga o gás e explode a casa dele. A polícia chega no local e novamente encontra o Andy. Eles então levam o Andy embora para uma instituição mental, achando que ele ficou maluco e virou um piromaníaco mirim. A mãe do Andy então volta para casa e fica sozinha com o Chucky. E aí, ela começa a desconfiar dele. Ela vai para a cozinha e percebe que as baterias do Chucky ainda estavam na caixa.
E é aqui que nós temos o tão aguardado review do filme. O momento em que o Chuck finalmente se revela e ataca a mãe do Andy. A cara dele se transforma numa versão horrorosa dele mesmo e ele começa a xingar feito um pedreiro enquanto ataca e morde a mãe do Andy. Esse, senhoras e senhores, é um daqueles filmes que você tem que ver dublado. O Chuck por si só já é muito engraçado e carismático. Ele tem muito mais personalidade que a maioria dos assassinos silenciosos dos outros filmes. Em inglês já é bom, mas em português você ouvir esse bonequinho falando merda na voz do Mel Gibson, sua perua desgraçada, é genial. Se por um lado no quesito terror esse filme é um dos mais fracos que tem, no quesito diversão é certamente um dos mais fortes. O Chuck foge e agora que a mãe do Andy sabe a verdade, ela tenta convencer as outras pessoas de que o boneco está vivo. Só que como obviamente ninguém acredita nela, ela decide ir atrás do mendigo que vendeu o Chuck pra ela. Não sei porquê, não é como se o testemunho do mendigo valesse muita coisa. O detetive então vai junto com ela e eles descobrem que o boneco foi encontrado na mesma loja que o Charles Lee Ray havia morrido. O detetive acha suspeito, mas ele ainda não acredita com certeza, até que o Chuck ataca ele no carro dele e ele quase morre porque aparentemente é proibido frear ou pular do carro. O detetive e a mãe do Andy então começam a investigar mais sobre a vida do Chuck antes dele virar um boneco. E é aqui que nós vemos mais sobre o plot de magia negra do universo do Chuck. O Chuck vai e visita o cara que ensinou magia negra pra ele. Ele tortura ele e pergunta como ele pode voltar a ser um ser humano de verdade. E o homem diz que o único jeito é trocando de alma com a primeira pessoa que ele se revelou. Ou seja, ele precisa roubar o corpo do Andy. O filme então corta pro Andy e nós finalmente vemos o lugar horroroso que mandaram o Andy. Prenderam um moleque numa sala 2x2 só com uma cama e uma cabeceira, com barra nas janelas e a porta trancada, parece um manicômio. Esse filme é muito inconsistente com o Andy. Eles tratam ele como criança demais pra palavra dele ter qualquer valor, só que pra maltratar ele, largar o moleque na febem e ser truculento com ele, aparentemente tá tudo numa boa. O Chuck vai até esse manicômio atrás do Andy e mata o doutor e novamente todo mundo por algum motivo acha que foi o Andy que conseguiu matar um homem de 1,80 m saudável. O Andy escapa do hospital e vai para casa, o local do ato final do filme. Com ele trancado em casa e o Chuck, a mãe dele e a polícia indo atrás dele. O Chuck consegue entrar na casa e captura o Andy, começando o ritual de troca de corpo. O detetive e a mãe dele, no entanto, chegam a tempo de impedir o ritual e de alguma forma eles conseguem tomar um pau de um brinquedo de 80 centímetros de altura. Ele bate no Andy, bate na mãe, dá uma facada no policial, desacorda ele, até que enfim eles conseguem prender o Chuck na lareira e queimam ele vivo. E quando você acha que ele finalmente morreu, ele reaparece todo fudido e carbonizado para mais um confronto. E apesar deles serem dois adultos armados, ninguém parece conseguir fazer nada sobre esse brinquedo munido apenas de uma faca. É por isso que eu digo que esse filme testa muito a sua suspensão de descrença. O Chuck pode ser um boneco assassino, mas no fim do dia ele ainda é um boneco. Quando o filme faz o terror no estilo mais Gremlins, de ser um monstro pequeno que pode estar em qualquer lugar e vai te pegar na surdina, ele funciona, você acredita nisso. Só que também tem várias cenas de combate aberto com o Chuck que você só não tem como levar a sério. É um policial treinado, armado de 1,80 m, que de alguma forma consegue tomar um pau para um inimigo da altura de um pinguim. E para isso funcionar, eles acabam tendo que emburrecer todo mundo nesse filme. Até porque num mundo mais coeso, qualquer um daria um tiro de meta e o Chuck ia sair janela fora. O final desse filme é enrolado pra caralho. O Chuck fica morrendo e voltando de novo e de novo e de novo 300 vezes. E aí até que enfim, com muito esforço, 3 adultos armados conseguem terminar de executar o Chuck, atirando no coração dele. E o pesadelo do Andy finalmente chega ao fim, porque convenhamos, é impossível ele voltar depois disso aqui, não é mesmo? E esse foi Chuck, o Brinquedo Assassino de 1988.
Esse filme é bem diferente da maioria dos filmes de terror da sua época. O terror dele é bem mais light e em muitas partes ele acaba indo mais pro lado do humor do que do terror em si. Talvez não intencionalmente. Hoje em dia, com certeza, a tosqueira desse filme agrega muito para a experiência de assistir ele. Ele também é muito diferente dos outros filmes da série Chuck, já que depois desse filme a série tomou alguns rumos meio questionáveis. E ele também dá muito mais ênfase para a mãe e para o policial como protagonistas, enquanto a partir do segundo filme o Andy acaba virando o protagonista titular da série. É a criança mais fodida de todos os filmes de terror. Porém, uma coisa é inegável: esse filme é divertido. O filme nunca para, tem sempre coisa nova acontecendo, você não tem tempo de ficar entediado nesse filme. E da metade pro final, quando Chuck começa a se manifestar e falar, o carisma dele simplesmente carrega esse filme nas costas. Eles viram isso e nas sequências deram muito mais ênfase pra ele, falando mais coisa e interagindo com mais personagens. O Chuck tá certamente entre os melhores vilões já feitos em qualquer filme de terror. Bom guys, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Se você assistiu até aqui, eu agradeço imensamente. Não esquece de deixar um like e um comentário para ajudar no engajamento. Se inscreve se não for inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um big beijo.